Pessoal, olha a gente aqui mais uma vez, o nosso podcast Imob, o podcast que fala a sua língua, a língua do mercado imobiliário. E hoje eu tô aqui com duas pessoas maravilhosas, profissionais de excelência, gabaritadas e com muito orgulho de falar aqui para todos vocês, duas mulheres porretas que trabalham com a gente lá na Ecogroup. Eu vou começar aqui dando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, depende do horário que você estiver vendo o nosso podcast. Mas eu queria começar aqui com a nossa vice-presidente de incorporação, Larissa Burgos, minha amiga, minha sócia. Tudo bem, Lari? E aí? Tudo jóia. Queria agradecer o convite. Muito feliz. Eu já estava ficando com ciúmes que você não tinha me chamado ainda para vir para cá. E mais feliz ainda por estar dividindo a mesa aqui com a Pri. Então, muito feliz com isso. A Lari é VP de incorporação, uma moça porreta, trabalhadora, braço forte, entendeu? É um exemplo de mulher na atividade imobiliária, no mercado corporativo. A gente vai falar bastante aí com a Lari, tá? Bom, e aí também não posso deixar de apresentar minha parceira, a gente tem trabalhado muito lado a lado, sócia diretora da To Get Assessoria, uma empresa da Ecogroup, certo? Da EG Investimentos, que é uma afiliada da Ecogroup, podemos dizer assim. Priscila Sayuri, dê suas boas-vindas aqui no nosso podcast Imob. Que honra! Obrigada, Farias, pelo convite. É uma honra estar com vocês, dois profissionais que eu admiro tanto, pessoas que eu admiro muito. O Pri, você é totalmente admirável também. O que você exerce com a gente, as suas atividades, a forma que você conduz com a gente, o seu trabalho é gratificante e a gente aprende muito também. Você ensina bastante pra gente lá, tá? Bom, vamos começar aqui então, esquentando as nossas perguntas. Lari, me conta como foi a sua entrada no mercado imobiliário, o que é a incorporação imobiliária, explica para o nosso público aqui essa sua atividade gratificante. Então, vamos lá. Bom, eu sou arquiteta, né? Eu sou arquiteta de formação, graduada em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal da Bahia. Vim muito cedo para cá, na verdade. Eu casei logo que acabei a faculdade, vim morar aqui em São Paulo e trabalhava em escritório de arquitetura e de interiores. Depois teve um breve período, na verdade, meu marido ele foi transferido, a gente foi morar nos Estados Unidos e eu trabalhei lá no escritório também de arquitetura. E quando a gente voltou para cá, isso era em 2007, eu estava procurando emprego aqui no Brasil. E tinha um grande amigo meu, que ele trabalhava na época na Cyrela, e tinha uma vaga aberta de coordenadora de produto lá. Eu não tinha ideia do que uma coordenadora de produto fazia. Não tinha a mínima ideia do que fazia. E eu só sabia que um dos pré-requisitos era ser arquiteta. Então eu falei, vamos, né? Eu estou precisando, eu quero, né, me jogar numa coisa nova. E foi aí que eu comecei. Então eu comecei na Cyrela, na área de produto. A área de produto, tem muita gente que me pergunta o que a área de produto faz, né? Na verdade, é muito engraçado, porque as pessoas acham que a gente que faz o projeto de arquitetura, de paisagismo, de interiores, e na verdade a gente contrata os profissionais para fazer esse projeto. Então, é bem um trabalho de gestão desses fornecedores. Então, a gente... Mas você dá um direcionamento, né? Direcionamento. A gente trabalha 4 mãos, então a gente brifa qual é o público, qual é o tipo de produto que é adequado para aquela região, a gente vai comentando, sim, a planta, o projeto, desenvolve toda a parte de material, né, maquete, imagem, acompanha todo o processo de aprovação de projeto. Bom, fiquei na Cyrela nessa brincadeira, né, comecei no susto, me apaixonei pela incorporação. Eu costumo dizer que quem entra na incorporação não sai, né? E fiquei durante mais de 6 anos na Cyrela. Uma baita escola, né? Baita escola, inclusive a gente se conheceu lá, né, na Cyrela, e fiquei um bom tempo lá, e depois disso eu continuei minha história em outras incorporadoras. Ô Lari, eu preciso falar, foi a Lari que me indicou para a Ecogroup, e eu sempre falo para ela, Lari, obrigado, você trouxe o trabalho da minha vida, do meu sonho. Essa história é muito interessante, gente, porque é o seguinte, eu já estava na Eco, né, há um tempo, e o Diego estava procurando uma pessoa... Tem que ser uma pessoa de muita confiança para tocar nossa área comercial. A gente não tinha área comercial ainda, a gente só tinha empresa de vendas. E precisava do olhar de vendas na incorporadora.
E ele falava, não, eu preciso de uma pessoa boa. Eu, nossa, Diego, eu tenho que pensar aqui, deixa eu ver se tem alguém que eu conheça. E por coincidência, nessa época, o Farias entrou em contato comigo. Eu falei, gente, é Deus que coloca a pessoa certa na hora certa. Que interessante. Né? Eu sei que eu coloquei os dois em contato e eu acho que em menos de 2 semanas, se eu não me engano, foi rápido. O Farias já estava me dizendo que ia se mudar para Alphaville, porque já estava tudo certo, já tinha fechado com o Diego. Então, assim, as coisas acontecem quando precisam acontecer, né? Sim. E que bom. E a gente bom tem que essa aconteceram. intensidade, né? Muito. A empresa, a Eco Group, ela é reflexo dessa intensidade de todos nós. E assim, a gente mergulha de cabeça, né, Lari? A gente se dedica com bastante amor, com muita vontade, com muita técnica. Também não é um samba, né? Vamos lá. Não, tem muita técnica, mas tem muita dedicação, né? É isso aí, Lari. Muito bom. Priscila Sayuri. Pri Sayuri, me conta a sua trajetória aí de mercado inicialmente. Fala como você chegou até a diretoria da Too Get Assessoria. Conta pra gente. História aí, né? Há 16 anos eu trabalhava com a parte de atendimento, telemarketing mesmo, né? E aí teve a oportunidade de ir para a Tenda, né? A construtora Tenda. Para trabalhar na parte de atendimento, fui para recepção e aí fui aprendendo. E aí entrei na área de relacionamento, fazia migração, que hoje também a gente atua, retenção, e depois fui para a área de repasse. Que daí eu fiquei, né? Até hoje trabalho com repasse. Então, trabalhei bastante tempo na Tenda, trabalhei em outras incorporadoras também, fiquei bastante tempo na Tegra, e vim para Eco Group em novembro de 2020. Entrei para estruturar a área, entrei como coordenadora, e aí tem toda essa intensidade que você falou da Eco, né? Entrei como coordenadora para estruturar. Em menos de um ano eu fui promovida a gerente, e aí veio a ideia de ter uma assessoria própria, porque a gente contratava assessoria terceira, né? Uhum. Então tem uma assessoria dentro do grupo. E aí um desafio, daquele friozinho na barriga, mas assim, a confiança que as pessoas tiveram no meu trabalho, e eu entrei como sócia, então para desenvolver todo esse trabalho aí com a Too Get, foi bem bacana, né? Eu estava falando no outro podcast com o Angulão que a Eco Group, ela impulsiona as pessoas que têm vontade, né? E dá para enxergar esse impulsionamento aí com a sua atividade. Mas, Pri, explica para a gente o que é a assessoria de repasse. Porque, assim, a Too Get, ela é uma empresa da EG Investimentos, né? Ela pode prestar serviços para o mercado, mas hoje ela presta serviço essencialmente para a Eco Group, certo? Explica para a gente o que é a Too Get. Na verdade, a Too Get, ela nasceu como assessoria de repasse, que era a área que eu estava atuando na Eco, mas a gente nunca quis atuar só com repasse. Então, tanto quando a gente foi escolher os nomes, tinha muito nome que lembrava o repasse, a gente falava, não, a gente quer atuar em outras frentes também, a gente quer expandir. Mas agora, né, no momento, a gente está atuando com a carteira da Eco, mas a gente pretende ir a mercado também. Então, a gente começou com o repasse, em abril do ano passado que a gente começou efetivamente com a equipe, atuando na parte de repasse antecipado, né, que é o repasse na fração, e em setembro a gente teve aí um projeto para assumir outras demandas também da Eco, que é a parte de cobrança. Então, quando o cliente está inadimplente, ele passa a ter a atuação da Too Get, e a retenção. Então, o cliente, quando solicita um distrato, a gente também atua para que ele continue na Eco, continue com o empreendimento dele, ou, se necessário, ele faz uma migração de empreendimentos, né? Então, a gente atua aí nessa parte, toda essa carteira. E a Too Get, ela também torna o cliente mais saudável para a companhia, para a Eco Group? Vocês fazem assessoria pré-financiamento, certo? Então, vocês preparam o cliente para que ele faça esse financiamento bancário. É bom para o cliente e é bom para a empresa também, certo? Esse repasse antecipado, sim, ele é importante, bem importante para o cliente, porque quando ele vai para a entrega, ele tem muitas preocupações, reforma, toda preocupação, mudança. Então, quando ele já vai para o repasse antecipado, primeiro que ele já tem essa parte aí que já está resolvida. E aí tem a questão de taxa de juros do banco, que ele muitas vezes consegue manter uma taxa, né? Para quem conseguiu fazer o financiamento ano passado, já se deu bem, porque agora a taxa de juros está aumentando. A alíquota de TBI também que pode mudar, aconteceu de empreendimentos que a gente teve em algumas regiões que mudou a alíquota de TBI, então o cliente hoje está pagando mais caro. Então, e também a questão de liberação de chaves, né? É muito mais rápido, a parte financeira já está quitada, ele consegue, quando tiver a entrega do empreendimento, pegar as chaves de forma muito mais rápida. E o cliente se sente cuidado quando vocês acessam o cliente. Sim, e esse repasse na fração, a gente começa uns 6, 7 meses antes da entrega, então a gente constrói um longo caminho com o cliente. Então a gente tem uma jornada ali longa com o cliente, a gente constrói relacionamentos mesmo, é bem legal. Bacana.
Bom, essa introdução de vocês é interessante para a gente entender o mundo de vocês, mas tem uma conexão entre vocês importante nesse momento, que é o mundo feminino dentro do ambiente corporativo, né? Lari, qual a principal característica da liderança feminina, já que vocês têm esse poder de liderança dentro da nossa companhia? Qual que é a principal característica que faz com que vocês consigam mover tão bem o time de vocês aí nesse sucesso que a gente tem construído? Farias, eu acho que é a capacidade de lidar com 1000 coisas de uma só vez. Né? Nós homens não temos essa capacidade. A gente, na verdade, a gente não nasce assim, né? A gente tem que desenvolver para a gente dar conta da dupla jornada que a gente tem. Né? Porque, assim, fora, a gente trabalha muito. Sim. Né? Então, assim, depois quando chega em casa, você começa uma outra jornada. Né? Você tem que dar conta da casa, dar conta do filho, da família. Né? Então, acho que a capacidade de conseguir resolver tudo isso é uma grande habilidade nossa. Outra coisa é o seguinte, a mulher, ela é mais detalhista, ela é mais organizada. Eu tenho uma equipe com 33 pessoas hoje. Dessas 33, 31 são mulheres. Ou né? seja, 97, 95% eu tenho dois da sua... Eu costumo falar que eu tenho meus meninos, eu tenho 2 meninos, o Bru e o Will, meus queridos, um grande beijo. Eles, né, que ficam no meio dessa mulherada, mas assim, eu tenho mulheres incríveis na equipe, com histórias incríveis, né, que são mães, por vezes são mães e pais, né, de uma só vez, que cuidam da família, né, que têm seus filhos também para dar conta, para dividir um pouco dessa questão da culpa que fica. A gente veio até no carro comentando sobre isso, porque assim, a mulher, ela convive, né, com a culpa de até ter que dar conta de tudo? De ter que dar conta de tudo, de ser uma profissional de sucesso, ser uma grande executiva, né? Você tem um outro lado, que talvez para você dar conta disso, você tenha que deixar um pouquinho o outro lado. E acaba sendo uma pressão, né? É uma pressão, né? É uma pressão. Você tem que saber lidar com isso. Eu ouço você falando assim, quero que vocês me deem licença. Amor, Ellen, te amo porque você é trabalhadora, tem a Isabela em casa e tá esperando a Giovana chegar. Eu vejo a sua dedicação aí, tá? Verdade. Então eu vejo você falando aqui. E tem que valorizar, sem dúvida. Tem que hipervalorizar. Tem que valorizar. Né? E aí, Pri, na sua área lá, qual que é a característica da liderança feminina? O que você enxerga que a mulher tem de melhor aí para liderar como vocês lideram? Eu acho que essa força, né? Acho que por a gente conseguir dar conta de tudo, porque a mulher tem que entender que ela consegue fazer o melhor, que ela consegue ser a melhor mãe para os filhos dela, precisa trabalhar, às vezes falha em alguma coisa, né? Mas ela tá sendo a melhor que ela pode. Então essa força que a gente tem, eu acho que é primordial. Né? A gente tem que dar a mão para cima e falar, graças a Deus, essas mulheres que a gente convive são muito fortes. Eu vejo essa força em vocês e é muito bacana. E aí a gente tem dentro da nossa estrutura lá de empresa, qual que é a representatividade hoje na nossa companhia de mulheres? Farias, a gente tem hoje, do nosso quadro de funcionários, eu acho que mais ou menos uns 47% hoje é mulher. Está quase equiparado. Está quase equiparado. É porque nossa empresa, ela preza muito por essa questão, né, de dar oportunidades. Então, a gente não tem diferença entre homem e mulher lá. A gente preza muito pela questão da diversidade dentro da empresa, né, de igualar os gêneros. Plural, né? Uma empresa plural. Bem né? plural. Bem plural. As características diferentes fazem com que a empresa tenha esse modus operandi que várias mentalidades diferentes levam num caminho bom, né? Isso. Um caminho próspero. Não, e tem um outro recado também, que a gente tem 47% hoje do nosso quadro de mulheres, mas na liderança a gente tem a mesma representatividade. Então, 44% hoje do nosso quadro da liderança, né, contando coordenadores, gerentes, diretores, são também mulheres. Né? Então, a Eco é uma empresa nesse sentido que ele valoriza, ele estimula, né, essa questão da mulher em posições de liderança. Né, ele potencializa isso. E ainda nesse assunto, é óbvio que eu quero colocar o fator mulher na mesa. A gente vai falar de negócios, né? Mas eu queria colocar ainda sobre esse assunto,
Pri, não sei se você sabe, mas a mulher não podia ser corretora de imóveis até meados de 1970, 1960. Então, que é um absurdo, né? Mas hoje, obviamente, elas já estão inseridas nesse mercado, atuam e geralmente em vendas. A gente tem grandes performances de mulheres, porque elas têm um nível de comunicação, vocês têm um nível de comunicação muito bacana. Mas como que você entende a evolução das mulheres dentro da área específica da construção civil, do financiamento, de entregar esse atendimento para os clientes? Como que você enxerga essa evolução das mulheres no trabalho, especificamente na sua área? Acho que hoje a gente vê em escritório, né, na parte de incorporadora, a gente vê muitas mulheres, né? Na Eco a gente tem muitas, então a gente tem conseguido aí se igualar, né? Essa é a realidade, porque antigamente tinha N diferenças, né, de salários, até hoje existe, E né? até na obra, né? Agora, a gente tem um monte de engenheira que toca obra lá na Eco, né? Porque a gente pensa assim, né, pessoal? Engenharia, né? Aquela coisa forte, máscula, tem que pegar tijolo. Mas, meu, tem umas meninas, mulheres porretas lá na empresa Inclusive, que uma das tocam. nossas melhores engenheiras de obras terceirizadas é uma mulher. Né? Olha aí. É verdade. E a mulher tem uma visão mais detalhista, perfeccionista, então ela agrega muito numa E tem obra, uma né? situação interessante, porque assim, nosso mercado, o mercado da construção civil, é predominantemente masculina. Você falou um dado aí das corretoras, né, dos corretores de imóveis, mas é também interessante saber o seguinte, até, acho que 1988, se eu não me engano, pela lei trabalhista, mulher não podia trabalhar em obra, né? Não sabia. Nem obra privada e nem obra pública. Então, foi só depois disso que as mulheres começaram a trabalhar também em obra, né? E houve uma revolução enorme de lá para cá. Você vê a quantidade, né, que a gente tem hoje de mulheres, tanto em obra quanto como corretora, na nossa incorporadora. Eu acho que na nossa incorporadora, a área de incorporação, por exemplo, ela é basicamente de mulheres. A área de marketing, ela é muito representada também, né, por essas mulheres. Então, a gente tem várias áreas que são predominantemente femininas hoje. Em obra, a gente encontra ainda, né, uma predominância masculina, mas a gente tem várias mulheres que se destacam, principalmente liderando obras e obras grandes. Sim. Né? E hoje em dia tem regiões que tem, inclusive, lei, né? Que para obras públicas tem que ter um mínimo de percentual de mulheres atuando. Eu acho que a questão do ESG, né, Sem que é a dúvida. parte social, que a gente tá muito debruçado disso lá na Eco, Uhum. ele valoriza essa pluralidade, né? E eu acho que a gente pode falar que na Eco a gente já está um passo avançado nisso, Sim. né? O respeito, a questão igualitária, hoje a eu gente acho que não tem vê que ser assim mesmo, né? Não tem um Sim. desafio, a gente, por ser mulher, né? A gente tem que passar isso na Eco ou nas empresas do grupo. Acho que a gente leva isso de uma forma tão leve e natural, a gente é ouvida, tem um respeito, né? Uma pergunta nesse sentido. Em algum momento já aconteceu de sofrer preconceito? Pri, eu ia dizer não, tá? Mas a verdade é o seguinte... Pode ter uma pimentinha, não tem problema, tá? A gente Sofre, Farias, sofre. Às vezes é de uma forma velada, né? Mas a gente sofre. Por exemplo, você já foi para alguma entrevista de emprego e te perguntaram com quem você vai deixar seu filho? Não, Nunca. não, Alguém já te perguntou se você vai querer ter o segundo ou terceiro filho? não. Nunca. É enraizado na cultura, né? É difícil quebrar isso, então, né? assim, são algumas coisas sutis, por exemplo, de você chegar numa reunião, que você vai aprendendo a lidar com as coisas, né? E vai lidando de forma muito mais leve. Mas de você chegar numa reunião e perguntar, vem mais alguém? E fica aquela coisa, né? Tipo, vem mais algum homem? Né? Já aconteceu algumas vezes comigo. Sim. E aí, eu de uma forma bem sutil, eu falo, não, sou eu que vou conduzir a reunião. E o senhor, tá esperando mais alguém? Aí Né? a porreta Larissa chegou e tome, mas é meu verdade, bebê. mas é verdade. Tá certo. Então, assim, é muito de como você lida com isso. Né? Para mim, eu nunca coloquei diferença, né? Quando eu entro numa reunião, nunca coloquei se eu era mulher ou se era homem que estava ali. Eu sou uma profissional, né? Que para toda reunião, claro, eu vou preparada. A gente precisa estar mais preparada do que os homens, sem dúvida, né? Para entrar numa reunião. Porque em algumas situações vai ser questionado isso, né? Mas existe. Maravilha, maravilha. Bom, Pri,
Conte-me aí, dentro da sua trajetória, qual foi a coisa mais gratificante que aconteceu até hoje para você? Mais gratificante, acho que recentemente, acho que é a Together, né? Oh, que legal. Essa foi um sonho, né? Ter uma empresa, gerir uma empresa. Eu gosto muito de pessoas, gosto muito de fazer gestão de pessoas. Então, hoje, liderar a equipe, o pessoal da Together, que o pessoal Quantos top lá. colaboradores você tem lá Hoje a hoje, gente Pri? tem como oito 8 pessoas. colaboradores. Isso. E qual atividades? Eles têm funções, cargos? Como é que Sim, funciona lá tem o o pessoal que trabalha, organograma seu? tem o pessoal que trabalha na frente de repasse, que é o que conduz a parte do crédito imobiliário, tem o pessoal que trabalha com cobrança e retenção, e tem um especialista em imigração. Então, hoje o time é E, dividido dessa e forma. entrando mais em negócios, você acha que hoje, pós período eleitoral, uma economia nova, existe uma tendência maior de distratos no mercado do que a gente tinha ano passado, ano retrasado? Como é que está essa questão hoje mercadológica do distrato em si? Então, hoje, até pela taxa de juros alta, então vai reduzindo aí o potencial de financiamento dos clientes, e isso aí tem ligado à parte do repasse, né, tem uma tendência aí ao distrato. O cliente se assusta quando vê uma taxa de juros, quando vê que o financiamento dele vai ficar com uma parcela um pouco mais alta do que ele imaginava, então isso dá uma tendência aí a distrato. Desculpa, só para explicar para a turma que está vendo a gente. Quando a taxa de juros está mais alta, significa que a correção dele sobre a parcela de chaves vai ser maior, certo? Então é aí que ele se impacta? Não, taxa de juros, não digo dos bancos mesmo, para a parte do para financiar financiamento. o Isso. banco, tá. Hoje o INCC e GPM, ele está baixo, tá? Então, esse período de... Isso é positivo. Isso é positivo. Pra compra de imóvel é um ótimo momento, Exatamente. né? Tô dizendo mais no momento de entrega mesmo, né? Que dá aquele susto e também dificulta um pouco mais a aprovação de crédito junto aos bancos. Os bancos começam a ser mais criteriosos, né? Bacana. Ô Lari, lá na Ecogroup a gente trabalha com segmentações de negócios. Exemplo, a gente tem médio, alto padrão, econômico. Como que a gente trabalha lá na Eco, para a turma entender? Tem sim. A gente tem algumas segmentações de produto. Hoje, a gente tem o horizontal e o vertical. Então, a gente tem uma área dentro de produto que trabalha exclusivamente os empreendimentos de casas, nossos condomínios de casas. Tem outro que trabalha os verticais. Dentro dos verticais, a gente tem nossa linha Smart, que são os nossos compactos inteligentes. A gente tem também a nosso Baieco, que são os produtos de um padrão, né, um padrão mais elevado, que são assinados inclusive pela empresa. A gente está indo para outras linhas também. A gente hoje conta com uma empresa que faz exclusivamente properties, né, cuida de toda a parte de propriedade, shoppings, ativos para aluguel. A gente está desenvolvendo internamente algumas outras segmentações ligadas à área de loteamento. Aí a gente está dando já spoiler aqui, né? Não tem problema, Mas, é pra isso mesmo. E tem alguns outros perfis que a gente está começando a estudar também. O perfil econômico, por exemplo, a gente está estudando alguns produtos econômicos, a viabilidade, principalmente no momento atual, né? Então, sim, a gente trabalha com Aí você falou com de essa horizontais e segmentação. verticais, a gente também faz o misto, certo? Sim, nas praças que a gente atua com os horizontais, a gente tem uma predominância horizontal, então condomínios de casas que contam também com alguns prédios, né? Tá. Mas a grande maioria desses empreendimentos, eles têm uma quantidade maior de unidades horizontais e alguns prédios só de complementação. E tecnicamente, existe uma dificuldade maior entre horizontal e vertical? Como é que é isso dentro da incorporação? A gente resolveu dividir essa área em duas justamente porque são estudos completamente diferentes. Por exemplo, no horizontal, qual é o grande desafio do horizontal? Acaba sendo a implantação. Então, você implantar no terreno, principalmente nos terrenos, nessas áreas que a gente atua, a gente conta com terrenos muito acidentados, né? Então, a topografia é muito acidentada. Então, a implantação é o segredo. A gente tem que implantar de uma forma que a movimentação de terreno ela seja mais sutil, que as contenções sejam menores, tudo para viabilizar também o custo de obra, né? Sim, mas isso existe uma complexidade maior no horizontal. No horizontal, em função dessa implantação. Tá. Né? E toda a parte de infra também que está ligada a isso.
né? Perfeito. De como é que... É que é engraçado, né? Bom, eu venho aprendendo muito também de incorporação, mas a gente vê aquelas torres gigantescas e acha que dá mais trabalho fazer a torre do que fazer o horizontal, né? Eu até, logo que eu cheguei na empresa, em 2019, a gente fazia empreendimentos muito pequenos, eu acho que você se lembra, né? Sim, sim. Tinha VGVs de 40 milhões. E aí eu comecei a provocar o Diego, dizendo, Diego, olha, se a gente faz um empreendimento de 40, ou se faz um empreendimento de 100, 150, o trabalho é o mesmo, né? Hoje, a gente acabou trabalhando, e assim, por coincidência, a gente está trabalhando com terrenos muito grandes, né? A gente tem dentro da empresa terrenos de 300 mil metros quadrados, a gente tem alguns estudos de terrenos bem maiores, de terrenos de 700, 800 mil metros quadrados. São terrenos com aprovações mais complexas, mas a parte de arquitetura e desenvolvimento de arquitetura, ela não tem essa dificuldade toda. É super interessante quando a gente vai esmiuçando e vai entendendo como funcionam aí as particularidades da incorporação, porque ela é ampla, né? É properties, é horizontal, é o vertical, hoteleiro, né? Hospitais. Aí tem essa questão agora que a gente está permeando, que é a Smart City, os bairros. Como que você enxerga o desenvolvimento desses grandes negócios? Outro spoiler, né? Não dá pra gente ficar aqui junto. Não, mas por conta do Reserva Golf, né, que é um empreendimento grandioso, com várias torres, que conta não só com a parte de arquitetura, mas tem todo um projeto, né, que é muito mais global do que isso, que pega o cuidado com o bairro, a parte de zeladoria, de adoção de praças, ou seja, a gente quer deixar o bairro agradável, né? Não só a gente se preocupar do muro para dentro dos empreendimentos. Então, com essa expertise, a gente acabou sendo procurado para estudar outros terrenos. Então, hoje dentro de casa, a gente está estudando alguns terrenos. A gente tem pelo menos uns 4 terrenos grandes que a gente está estudando, que são de novos bairros, né? Eu acho sensacional. Eu fico brincando, né, com a equipe interna, que assim, quanto mais complexo o terreno, quando a gente tem um grau de dificuldade maior, principalmente com a aprovação e com a formatação do produto, é mais gostoso, né? E acaba sendo, a gente tem uma experiência diferente a cada projeto, né? E aí a sensação de construir coisas grandes, sem assim, dúvida, ela dá aquele sem dúvida. friozinho no estômago aqui, mas a gente tá desenvolvendo, né? Alguns spoilers aí. Ô Pri, me conta uma coisa, quais são os tipos de financiamento imobiliários hoje mais utilizados? Por exemplo, o que é o associativo e o que é o repasse na fração e o que é o SFH no momento da entrega? Você consegue explicar para principalmente o nosso time de vendas? Legal. O repasse na fração é o repasse no período de obras. Então, depende do banco, mas com 70%, 60% de obras, a gente começa a fazer o repasse com o banco da obra, apenas com o banco que financiou o período de construção, que financiou a obra, né? O cliente já assina o contrato de financiamento com o banco durante a obra, é isso? Durante o período de construção, isso. Bacana. E o repasse pós-averbação é quando já tem a matrícula individualizada. Aí ele consegue fazer, a gente abre para o cliente fazer em qualquer banco, e aí todos os bancos aceitam ele fazer esse processo. Então, o período de construção aí é o que a gente chama de repasse na fração. Tá. Então, na fração, essencialmente, tem que ser com o banco que da obra, que fez o processo com a obra. Tá. Isso. E aí, pós-entrega, pós-habite, qualquer cliente pode fazer com outros bancos, né? Porque quando é repasse na fração, o banco que está financiando a obra, ele sabe de como vai ser a entrega, ele tem todas as garantias. Então, por ele ter essas garantias, ele libera para o cliente fazer o financiamento. A gente não costuma trabalhar com associativo porque a gente não tem a linha econômica, né? Exatamente. Mas o associativo, o cliente consegue adquirir o financiamento 3 meses depois da aquisição, né? Isso, comprou, praticamente já começa a fazer o repasse, né? Já faz o financiamento bancário. Então, no D0 ele já começa. E as linhas de crédito hoje, de financiamento, os bancos estão preparados? Porque a gente tem um déficit habitacional gigantesco. A gente sabe que o financiamento imobiliário é o que impulsiona as aquisições, né? Como que está o mercado hoje de carteira para emprestar dinheiro para... A gente tem pelo menos um déficit habitacional aí de 45 milhões de brasileiros precisando de moradia rápida. Como é que está hoje esse cenário entre os bancos? A gente vê que tem bancos que têm aquele apetite, que está realmente interessado em fazer a parte do crédito imobiliário, né, em conceder esse crédito.
E hoje em dia eu vejo que tem bancos que já pisam um pouco mais no freio, bancos privados que já liberam com um pouco mais de dificuldade, ele tem um processo mais moroso, que você vê que não tem mais com aquele apetite ali do crédito imobiliário, mas é um banco ou outro. O que eu tenho enxergado aí nos últimos anos é que o financiamento imobiliário, ele é um produto bancário que mantém o cliente por muitos anos dentro de casa, dentro do relacionamento com o banco. Então os bancos, eles têm interesse, né? E outra, eles têm a garantia, que é a garantia da unidade, né? Então, o que acontece com o cliente se ele para de pagar a parcela do banco? Então, o banco ele pode retomar, né? Feito um contrato de alienação fiduciária. Então, se o cliente deixa de pagar, claro que tem todo um processo de cobrança, né? Cobrança via cartório, cobrança judicial, mas o cliente pode perder a unidade caso ele fique inadimplente aí durante um período. Então, realmente ele corre esse risco. O cliente, os bancos têm esse apetite porque ele vai manter o cliente pela carteira por longo tempo. Então, o financiamento imobiliário dura 20, 30 anos e ele vai ter a garantia daquele cliente na carteira, né? Eles ofertam investimentos, né? Para o cliente se manter lá dentro. E ainda nesse cenário de saúde do cliente que toma o financiamento bancário, se eu estiver falando besteira, você me corrige, tá? O cliente tem 10 mil reais de renda, ele pode utilizar quanto da renda dele com parcela de financiamento bancário? Ele tem que ter o comprometimento de renda de 30% a 35%. Então, isso contando todos os financiamentos e todo o comprometimento de renda. Então, se ele tem um financiamento de automóvel, de automóvel, já compromete a renda dele. Então, ele vai ter um percentual aí menor para utilizar com a parcela de financiamento, então o que dificulta. Então, quanto mais cedo a gente começa a falar com uma carteira de clientes, a gente consegue orientar. Então, cliente que com 6 meses da entrega, ele não está apto a fazer o financiamento porque ele tem um endividamento alto, a gente consegue já passar orientações para que lá na frente, lá na entrega, ele consiga fazer o financiamento dele. Porque essa parte de comprometimento de renda é importante, né? Ele não pode comprometer muito da renda dele. E se ele tiver no meio do caminho, vamos lá, no período de obras, tá agora? Eu tô tirando a dúvida que sempre vem da turma, é legal que vai explanando aqui. No período de obras, se esse cara tiver uma conta de luz atrasada, o nome dele for para o Serasa, 2 meses antes dele pegar o financiamento bancário, isso é problema? Hoje os bancos estão mais flexíveis em relação a essa questão de restrição, desde que seja muito baixa. Então, assim, dependendo do banco, ele acaba aceitando, até pelo relacionamento. Às vezes o cliente tem um relacionamento longo com o banco, ele nunca teve nenhuma pendência com o banco, mas ele ficou com uma conta de luz atrasada. O banco vai liberar, né? Mas, via de regra, o cliente não pode ter restrição no nome. Então, a gente orienta também o cliente em relação a isso. Ele não pode ficar com o nome restrito, Serasa, enfim, ele não pode ter esses tipos de apontamento. A última matéria que eu vi a respeito disso, se não me engano, se não me falha a memória, tinham 70 milhões de brasileiros inscritos no Serasa. Então, assim, hoje a gente tem empresas que financiam especialistas em clientes devedores também, né? Então, assim, o Brasil tem essa pujança econômica, mas também tem que lidar com essa situação aí, que é o cara ter uma continha atrasada, alguma coisa assim. E eu vejo que tem uma modernidade, uma evolução nos financiamentos bancários. Uma pergunta para vocês duas, né? Começar pela Lari aqui. Como que a tecnologia tem ajudado a incorporação imobiliária hoje em dia? Se é que tem utilizado, Não, sem dúvida, ajudado. muito. Hoje, na verdade, a forma da gente apresentar para o cliente, ela se baseia basicamente em tecnologia, né? A gente tem que criar facilidades para o cliente para vender a unidade. Então, a gente desenvolve, por exemplo, a gente tem tour virtual, né, dos decorados da unidade. A gente já está trabalhando também com plataforma BIM, a gente está começando a trabalhar com o BIM. Explica pra gente o que é a plataforma BIM, Lari. O BIM você cria, na verdade, toda a estrutura, é como se você construísse o prédio antes da construção propriamente dita. Então, você modela ela em 3D, você faz toda a parte de estrutura, instalações, todos os projetos complementares, você consegue ver as interferências, e isso faz com que você antecipe, né, vários problemas, todas as interferências que eventualmente uma obra possa vir a ter.
né? Então, você resolve ainda na prancheta, né? Sim. Então, no computador, você já consegue antever todos esses problemas. Então, o BIM tem ajudado muito. Fora isso, tem toda a parte de quantificação. Então, tem ajudado bastante esse processo. A gente está começando com isso agora, já tem um bom tempo, né? E todos os artifícios que a gente faz também de apresentar ao cliente, né, esse produto. Você, por exemplo, é um entusiasta, né, com essa questão de tecnologia. Então, hoje, só para você ter uma ideia também, as prefeituras elas já estão adotando isso também. Tem muitas prefeituras que você já entra no sistema dela, você já consegue puxar todas as informações em relação do produto, coisa que antes você precisava ir na prefeitura, né, para puxar de forma manual, né, essas informações. Então, a gente convive diariamente, né, com essas inovações. Às Já fazem vezes, parte do dia a às dia. vezes eu enxergo aqueles estudos de massa que chegam pra gente. Ali tem uma tecnologia embutida, não tem? Ou é fácil construir um estudo de massa Não, quando o vem? estudo de massa ainda é uma coisa bem É? manual. O que acontece só é que o seguinte, as apresentações elas têm ficado mais elaboradas, né? Então, antes, por exemplo, numa fase de novos negócios, enquanto antes a gente tinha que buscar todas as informações em livros em relação ao zoneamento, eh, fazer esquemáticos, hoje a gente já consegue fazer uma modelagem. Então, você vê pelas nossas reuniões, toda semana a gente tem a reunião de novos negócios, e o nível de apresentação, ela é muito mais completa. Então, a decisão, Parece ela que é o muito produto mais chega fácil. concebido ali no Já estudo de chega massa, pronto, né? né? Então, assim, é uma É. facilidade, principalmente para os proprietários do terreno, porque antes a gente dizia e fazia eles tentarem imaginar de como é que seria o produto. Hoje eles conseguem visualizar o produto. Hum, Então, para a gente é muito mais fácil, né, vender, né, aquele com produto certeza. para um proprietário de terreno do que era antigamente, sem dúvida. É impressionante. O Pri, e na parte de financiamento, a tecnologia, o score do cliente, ele é tecnologia embutida? Como que funciona? Explica para a turma o que que é o score, que eu vou É, pegando uma coisinha de você aqui, uma coisinha de você aqui, explica para a turma o que que é o score do cliente. inclusive, ficou faltando eu falar de uma frente também que a gente está atuando lá, e aí a gente trabalha bem junto, que é a parte de análise de crédito. Então, a análise de crédito hoje ela é muito rápida, a gente conta com um sistema que consulta o score do cliente, vê se ele tem o potencial, vai ter o potencial, porque muitas vezes o cliente está comprando, hoje a gente está fazendo uma análise de crédito de um empreendimento que vai entregar daqui a um ano, né? Então, a gente analisa isso através de um sistema que puxa o score, ele consegue consultar, inclusive, a renda, né, do cliente, então ele consulta as birôs de crédito e traz para a gente aí uma renda presumida aí do cliente, né? E a gente consegue fazer essa consulta para saber se o cliente vai ter um potencial para financiamento, consulta se o cliente tem restritivo. Então, hoje a gente faz essa análise de crédito de uma forma muito rápida. E é confiável o score? Porque é uma pontuação, né? Putz, qual que é a base de dados? Eu sei que você falou algumas, mas será que eu fico às vezes com receio de analisar score, porque o cliente também pode não demonstrar tudo que ele tem ali nas movimentações dele, né? Pode ter alguma falha de score ou é raro isso acontecer? É raro, porque as birôs elas fazem uma consulta da saúde financeira do cliente. Então, se é um cliente que atrasa muitos pagamentos das parcelas, das contas dele, é um cliente que vai estar pontuado ali. É o cliente que paga em dia, que tem um investimento, que ele vai ter um rate maior. Então, a possibilidade dele virar um cliente inadimplente para a incorporadora, ele é reduzido. Então, é confiável, sim. Ô Lari, aproveitando que a gente tá. É assim, ó, Renatão, mandar um recado pra você. Precisamos trazer muito mais mulheres, porque a gente só tá trazendo mulher nesse aqui. Eu quero no próximo também, tá? Lari, é, qual a figura feminina que te inspira no mercado ou fora do mercado? Você tem uma referência feminina? É, quem que te enche o olho assim de orgulho profissional? Uma mulher que você fala, essa aqui. Nossa, Farias. São tantas. Não, mas a verdade é essa, são tantas pessoas. Na verdade, assim, eu fico até com receio de falar o nome de algumas aqui e acabar esquecendo né, de algum importante. Porque em toda essa trajetória, né, até agora, muitas pessoas, né, me Você incentivaram. tem aquela pessoa que te dá os conselhos, que eh, te ajuda? Tenho, inclusive eu tenho dentro da empresa agora.
Eu não sei se você sabe como é que eu fui parar também na Eco, Hum. né? Conte-nos. A gente tem a nossa conselheira hoje, a Rosane Ferreira, que faz parte do conselho. Ela era minha diretora de incorporação na época da Cirela, e ela foi convidada para fazer parte do conselho da Eco, e ela me chamou para montar a área de incorporação na Eco, né? Em 2019, acho que a nossa área tinha, se muito, 5 pessoas, e a gente acabou estruturando. E a Rô continuou, e assim, eu acho que isso que é bacana. Então, a Rô é uma das referências, vou citar o exemplo dela, que é uma pessoa que vocês conhecem, mas a Rosane é uma grande referência para mim no mercado imobiliário. Que legal. Ela era uma das poucas mulheres que faziam parte, né, da diretoria da Eco naquela época. Eu lembro que na época de Cirela, tinha muito mais homem que mulher, e Muito ela era uma das mais. únicas mulheres, assim Ela como era. você, que atuavam na empresa. Tinham ótimos profissionais, mas era um número bem reduzido. Hoje acho que eles já É estão mais isso. equilibrados na maturidade da Exatamente. sociedade. Estou Mas falando da Rosane, assim, mas tem uma turmona aí. foram várias. A Débora, a Ana Cris, vários colegas que passaram, né, pelo meio do caminho, vários colaboradores, porque a gente não aprende simplesmente com quem está acima, a gente aprende muito com quem está ao seu lado, né, com quem está junto de você caminhando no dia a dia. Então, até hoje, eu tenho na equipe pessoas, né, vários colaboradores que me ensinam todo dia, né? É bacana ver, ainda mais a relação entre vocês. Não tem mais aquele negócio de. Sabe aquela piadinha que mulher com mulher, o negócio é faísca? Não, hoje a Mas, gente vê mas não a existe. integração, né? Por exemplo, eu sempre, quando eu via a Rosane, eu via uma pessoa que eu queria chegar ali, Que legal. entendeu? Então, para mim, sempre foi um espelho. Então, poder ser um pouco de espelho, né, para a equipe ou para as pessoas que estão próximas, isso que faz a diferença. E eu acho, Farias, que, na verdade, a nossa função aqui como liderança feminina é justamente puxar. Então, quem a gente puder ajudar, quem a gente puder dar Uhum. mentoria, né, dar alguma ajuda para Isso é chegar também legal, nesse Ana. patamar é Você importante. também faz isso com a sua turma. Eu busco, eu busco É? fazer, eu busco fazer, sem E dúvida. aí, E o interessante é ver o seguinte, eu tenho vários casos na equipe, né, pessoas que começaram como analistas e estão tendo oportunidade, então eu tenho analistas que já viraram coordenadoras que viraram gerentes, a empresa está crescendo e a gente está indo junto, né? e até empresas, pessoas que você já trabalhou e foram para outras empresas também, não Muitas, necessariamente estão lá na Eco, né? Ô, Pri, me conta uma coisa. Você já tem, como você falou, 16 anos de mercado, certo? Tem alguma história curiosa que aconteceu na sua vida profissional? Alguma coisa que vale a pena ser colocada na mesa? Uma conquista, não só essa conquista que você falou como a Tio Get, mas que te deu uma clareada e falou assim: é isso que eu quero para minha vida. Você tem alguma história nesse sentido? Eu sei que quando a gente pergunta assim, pega na. Fala assim, nossa, mas É. ele me perguntou agora disso. Mas tem alguma coisa assim que você pode contar pra gente que fez você enxergar no mercado imobiliário a sua vida profissional? Quando foi esse momento? Você sabe que eu vi uma oportunidade muito boa quando eu entrei, como eu falei, há 16 anos atrás, em incorporadora, porque eu tinha feito design de exteriores Ah e eu lá. Ah, queria muito ser é? arquiteta. Que legal, Eu tá vendo? fiz, Agora a gente Bom vai saber, tirando. e eu fiz 2 anos de arquitetura, então eu brilhou os meus olhos. Eu falei, vou trabalhar porque eu Legal. quero fazer arquitetura e já tô no ramo. E acabei entrando para a área financeira, né? Quando eu entrei para a área de repasse, eu ainda estava fazendo a faculdade de arquitetura, eu me apaixonei. Então, e mudou. E a gente entende que os planos mudam e que os sonhos mudam. Então, aquele sonho que eu tinha quando eu fiz design de interiores, de ser arquiteta, mudou. E aí, naquele momento que eu entrei na área de repasse, que realmente me encantou, me brilhou os olhos, e aí eu fui para essa área financeira que eu gosto E aí tanto. deu um estalo, assim, Tem um né? Falou estalo. assim, meu, aqui eu tenho uma particularidade que é super interessante, eu vou contar para vocês um pouquinho também, né? Eu trabalho em banco, eu fui gerente de banco lá nos primórdios, né, Renatão? E eu lembro uma vez que eu tinha que bater meta para abrir conta, e tinha um amigo meu que trabalhava no mercado imobiliário, aí ele falou assim: meu, vai lá abrir conta daquele monte de gente lá no plantão. Aí eu lembro que eu cheguei no plantão, eu tinha 20 anos, 19 anos, sei lá, era bem novo, meu. Tava na faculdade ainda.
cheguei naquele plantão, aquela coisa linda, maravilhosa, tal, e um dia eu falei assim, putz, isso aqui talvez eu queira para minha vida, Uhum. porque eu falei, qual que é o caminho, né? Eu sempre tive esse viés vendedor, e eu lembro que eu deixei um CLT de banco para virar corretor, para entender do mercado imobiliário, porque eu lembro que eu entrei no plantão, eu vi aqueles decorados maravilhosos, aquela coisa suntuosa, e achei o mercado maravilhoso, né? Então, a gente tem isso no mercado imobiliário, né? A gente enxerga essas, principalmente a gente que faz plantões grandiosos lá, né, Lari? A gente capricha, então também tive um estalo assim no mercado imobiliário, né? Eu acho que na parte quando eu entrei no repasse, que você trabalha com essa parte de construção ali do que o cliente vai viver por muito tempo, né? E é muito importante, porque você está impactando a vida do cliente, e você está ajudando ele na construção de um sonho. Então, acho que isso me encantou. Você saber que você está ajudando o cliente a conquistar aquele apartamento, mas muitas vezes é o primeiro imóvel dele. Então, você está ajudando Você está ali na transformando história a vida dele. dele, né? Exatamente, transformando a vida dele. Eu acho que isso que Para me melhor. encantou na parte dessa parte do repasse, né? De conduzir Você isso. colabora para uma qualidade de vida para o cliente, né? E Exatamente. lá na Eco, assim, a gente transforma a vida do cliente, a nossa, a dos colaboradores, dos funcionários, dos fornecedores. Então, ele tem um ecossistema, né, de impulsionamento de vidas muito interessante, o mercado imobiliário, né? E a gente sabe que a vida é corrida, que o nosso dia a dia é corrido. O que mais vocês gostam? Vocês visitam o stand de vendas dos concorrentes? Como é que funciona isso daí? Eu adoro. Você visita Eu lá? adoro. E eu vou final de semana, arrasto o marido, arrasto o filho. Na verdade, a gente precisa Sim. ver o que está acontecendo no mercado, né? Então eu gosto, eu vou muito. Até para criar referência, né? Mas é legal que a gente não considera um trabalho, né? Não, na verdade já é É. diversão, é programa de final de semana. É programa de final de semana. Você tem o hábito, Pri? Sim, de os dar meus lá? filhos adoram ver maquete. Então, eu levo as crianças. Ô, Pri, conta você, família, quem que é a Priscila, sabe? Falando, você falou dos seus filhos, meu, conta pra mim, pra nós, quem que é a Pri, pessoalmente falando? Casada com o Guilherme, tenho 2 filhos, o Arthur e a Isabela, pequenos, de 7 e 5 anos, É. são os amores da minha vida. Então, assim, o tempo que eu tenho livre é totalmente voltado a eles, gosto de sair, né, proporcionar diversão para eles ali, porque realmente a gente trabalha bastante, passa muito tempo fora de casa, então o tempo que a gente tem que ter com eles tem que ser dedicação total ali. Quando você chega à tarde em casa, eles estão lá te esperando? Estão, eles dormem super tarde. Eles já se adaptaram a essa rotina aí né, eu chego tarde em casa, então eles têm uma rotina de aguardar, de querer brincar, de querer contar como foi a escola. Muito legal. Quem que é a Larissa, pessoalmente? Bom, a Larissa também é casada há 21 anos, tem uma filha, eu tenho uma filha de 13, então a Bia já está mais mocinha. Como eu já estou, a Bia nasceu, já estava no mercado imobiliário, então ela já se acostumou com os horários, ela também me espera, né? Então, durante a semana ela sabe que, assim, meu horário, quase não tenho muito horário, mas pelo menos eu faço questão de colocá-la para dormir, independente do horário que eu chego. Final de semana dela, é da família, sem sombra de dúvidas. Adoro sair. Eu costumo brincar, inclusive, com a minha equipe, que é o seguinte: durante a semana eu sou workaholic total, né? Eu me dedico 100%. Agora, final de semana, Gosto de celebrar. adoro. Às vezes as pessoas também me perguntam: nossa, mas você fica mostrando nas redes sociais o que você faz? Eu falo: mas essa sou eu, né? Eu não preciso, não é porque a gente tem vida social fora do escritório que a gente deixa de ser menos profissional. Então a Larissa é uma pessoa que trabalha muito, que adora o que faz, que quando a filha vê chegando em casa e pergunta assim: nossa, mamãe, mas por que você trabalha tanto? A resposta é assim: porque eu amo o que eu faço, né? Não é porque eu preciso pagar as contas, eu preciso te dar a condição, é também por conta disso, mas ela tem que associar sempre o trabalho a uma coisa prazerosa, né? Uma coisa que te dá prazer, uma coisa que te realize, né? Então, assim, é minha única filha, e hoje ela já não me faz esse tipo de pergunta, porque ela sabe que eu tô até tarde, mas eu tô fazendo uma coisa que eu curto, que eu gosto, que eu tenho prazer.
É legal ver o brilho no olho de vocês falando. Mas tem que ter. Vocês falam, Tem que ter. é até emocionante. Até contando aqui uma historinha com o que a Lari falou, eu também falo para os meus filhos de uma forma mais lúdica, eles são pequenos, né? Que eu saio de casa todos os dias para ajudar as pessoas a conquistar, pagar o financiamento deles, né? Conquistar o imóvel deles. E aí eu estava numa festa infantil com a minha filha, no final do ano, e aí uma mãe de uma amiguinha estava toda animada, falando sobre reforma, e eu descobri que ela tinha um blend. Ela tinha acabado de pegar as chaves de um blend. E quando a gente saiu da festinha, a minha filha falou com tanto orgulho, falou, mãe, você ajudou a mãe dela a comprar um apartamento. Que bacana. Ela falou com muito orgulho, isso vale muito a pena, né? Eu costumo falar para minha filha que, papai, por que você chegou tarde do trabalho? Não é porque eu estava trabalhando, é porque o papai estava entregando casa para as pessoas morarem, né? E aí ela já entende, putz, papai vai fazer casa para as pessoas morarem. Não é só vender casa, né? Não é só construir casa, não é só incorporar, não é só fazer. Putz, a gente vai entregar lar para as pessoas, a gente vai entregar família, né? Vai entregar amor, porque casa, domicílio, lar é amor, né, Lari? Então é super gratificante pra gente aí desenvolver a nossa atividade e levar essa educação, esse exemplo para dentro de casa, né? O papo ficou emocionante aqui agora, muito legal. Geralmente quando a gente vai se aproximando pro fim, porque assim, passa rápido, já tá ainda falta um pouquinho, mas assim, vai passando rápido. Eu quero perguntar para vocês, eu costumo perguntar, Pri, o que você espera para o futuro dentro do mercado imobiliário? E o que você diria para quem hoje está iniciando nessa atividade? Quais seriam as palavras, as frases, a mensagem que você gostaria de passar para essas pessoas? Legal. O que eu espero hoje, assim, da empresa, né, da Tchuguete, é que a gente cresça muito mais. Então, a gente já conseguiu, nesse curto período, né, expandir a nossa área de atuação. Então, a gente começou como repasse, hoje a gente já aumentou o nosso leque de atuação. Então, espero que a gente consiga ter mais demandas, a gente consiga ter mais frentes de trabalho também diferentes, então tem mais coisas para atuar na parte de incorporadora, que a gente pode atuar junto ao cliente durante essa jornada toda que o cliente tem, né? Então espero que a gente possa aí crescer, expandir a Tchuguete, e o que eu posso falar para quem está começando, né, é ter determinação e acreditar nos sonhos, e não deixar o medo, né, afetar os seus sonhos. Com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Eu acho que todo mundo tem o frio na barriga. Então, quando veio, por exemplo, a Tchuguete, era totalmente diferente para mim, porque não era só o repasse, era uma empresa que estava nascendo, né? Então, tinha coisas ali que eu não tinha o domínio, mas a confiança que as pessoas tiveram em mim, muitas vezes quando eu tinha medo, essa confiança que as pessoas depositaram, foi o que me ajudou muito a conseguir construir tudo isso, né? E é isso, é ter determinação. É sonhar grande, porque você vai conseguir, é só ter determinação que você vai conseguir. Eu vejo você falando assim, passa na minha cabeça aquela... a técnica, ela é válida, ela é importante, ela é fundamental, mas sem vontade, sem desejo intrínseco aqui, com aquela vontade de fazer acontecer, não funciona, né? Então, muito bacana ver a sua atividade lá dentro da Eco, como que você conduz as coisas. Super feliz de poder trabalhar lá contigo, viu, meu? Lari, e você? Conte-me, o que você espera para o futuro? Eu acho que vale você passar uma mensagem também para sua grande equipe, né? Eu sei que você também já passou. A Lari, ela tem lá 33 pessoas que eu vejo. E sabe o que eu vejo, Lari? O quão você tem um carisma com a sua equipe, meu. A sua equipe, ela cola em você, é o respeito que eles têm por você. Então, assim, fala pra gente aqui o que você enxerga de futuro, manda um recado para quem tá começando e pode mandar um recadão pra sua equipe lá, meu. Perfeito. Não, o que eu espero, a gente está com grandes desafios, né? A gente tem um desafio de organizar a casa, então a gente está numa fase que a gente está focando muito em excelência de processos. A empresa cresceu de forma grandiosa, né, nos últimos anos. Rápida. Muito rápida. A gente vê pela evolução dos VGVs, né, de lançamento nos últimos anos. Então, hoje, nosso grande foco está sendo de estruturar essa questão de processos,
alinhar algumas questões, né, que a gente precisa. Então, hoje a gente está focado em lançar e entregar com excelência, né? Temos vários outros desafios também, que são os desenvolvimentos, né, dos grandes projetos que a gente hoje tem em casa. Então, todo o nosso esforço hoje está sendo em fazer a Eco decolar, né? A gente virar referência no mercado, da gente ser uma das mais lucrativas empresas do mercado, né? Não falo nem de maiores lançadoras, né? O que a gente quer é ser reconhecida pela qualidade, né, dos nossos produtos, do produto que a gente coloca na rua. Recado para quem está começando, eu acho que vai muito na linha do que a Pri falou. Acredite em você, né? A mulher tem muito essa coisa de ter a síndrome do impostor, né? De não acreditar no seu potencial, de quando surge uma oportunidade, ela ficar se questionando, mas será que eu sou competente o suficiente para assumir aquilo? Né? E a gente coloca em jogo, né, em xeque, todo o conhecimento que a gente tem. Né? Então, a gente precisa trabalhar um pouco disso. Surgiu a oportunidade, se joga. Não necessariamente você precisa ter todos aqueles pré-requisitos para assumir aquela função, você vai aprendendo, né? Então, hoje, o recado aqui para a minha equipe, para quem está começando, é se joguem, tá? Tenham confiança em vocês mesmos, acreditem no seu potencial, que eu tenho certeza absoluta que tudo vai dar certo. Você é louco, hein, Renatão? Essas duas mulheres aqui são impressionantes, respeitosas. É um prazer trabalhar com vocês duas, tá? Além disso, eu gostaria de homenageá-las, né, dizendo um Feliz Dia das Mulheres, porque esse podcast vai ser veiculado no mês das mulheres, dia 8 de março é o Dia das Mulheres, coincidentemente o dia da minha mãe, aniversário da minha mãe, né, então assim, um beijo para minha mãe lá no céu, um beijo para minha esposa em casa. É um podcast diferente. É diferente conversar com vocês. Realmente é um negócio diferente e tão bom ou melhor, né? Assim, a vibe, a energia é interessante da conversa, né, Renatão? E para mim é super gratificante poder fazer esse benchmarking, falar um pouco da vida de vocês, falar um pouco do trabalho de vocês e mostrar aí para todo mundo que acompanha, que quer crescer, que quer evoluir, histórias e cases que valem a pena ser compartilhados, certo? Nós que agradecemos. Muito agradecemos obrigado. O espaço. Eu acho que esses temas a gente precisa reforçar, é importante. Já se passou muito tempo, né? Desde toda essa questão da mulher e tudo mais, mas hoje em dia a gente ainda precisa ficar reforçando, né? Essas ações afirmativas, da gente incluir, né? Da gente ter essa igualdade, né, entre homem e mulher dentro da empresa, e a gente, toda a chance que a gente tiver, a gente tem que reforçar isso. Fico muito feliz e digo, tá? Contem comigo, porque eu acho que é super importante essa dualidade homem-mulher e pluralidade, todas as outras segmentações de cor, classe, credo e tudo. Acho que todo mundo tem o seu espaço no mundo e a gente tem que respeitar o ser humano como ele é, né? Não se ele é isso ou aquilo outro, né? Pessoal, esse é o Podcast Mob, o podcast que fala a sua língua. Depois vocês entram lá no nosso Instagram, Podcast Mob com 2 Ks. Entrem no Instagram também da Ecovendas, no Instagram da Ecogroup, no Instagram da Ecológico. A gente tem bastante rede social para vocês acompanharem todo o nosso trabalho, tá bom? Termino o programa de hoje, um programa diferente, emotivo e super profissional com informações maravilhosas. Mulheres, muito obrigado. Valeu. Obrigada, feliz Dia da Mulher.